Tribo Ilumina! Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje eu venho trazer 4 hábitos que você tem que adquirir nesse momento para aumentar a sua autoconfiança. Você anda se sentindo aí um pouco para baixo, na dúvida de quem é, muito insegura dentro das suas relações ou no seu trabalho? Fica aqui que esse vídeo é para você. Eu sou Flávia Ramos e eu tô aqui para te mostrar que você pode iluminar o seu protagonismo nessa existência quando se ama verdadeiramente. Então quer dizer que você anda aí buscando maneiras e formas de aumentar a sua autoconfiança, se sentir mais confortável dentro dos seus relacionamentos, ou então ousar um pouco mais quando o quesito é trabalho? Vale lembrar que quando eu trago esses assuntos aqui, é essencial te lembrar que você já é uma pessoa autoconfiante por natureza. Acontece que é muito provável que você tenha esquecido essa confiança lá, quando ainda era muito pequena. Aqui no canal nós temos vários vídeos onde eu falo sobre criança interior, em especial o que faz hoje você se sentir insegura diante da vida. Por isso eu te recomendo se inscrever aqui para maratonar todos os outros vídeos em que eu falo sobre feridas emocionais, para que você entenda o que faz hoje você tá por aí buscando maneiras de se sentir mais autoconfiante. É por isso que antes de te dar os 4 passos, os 4 hábitos essenciais que você deve começar a adquirir agora para se tornar mais autoconfiante, é fundamental você entender que essa sua ausência de confiança, talvez uma baixa autoestima, uma ansiedade, uma dúvida em quem é, ausência de coragem, um pouco de timidez dentro dos seus relacionamentos, sejam amorosos ou não, vem de lá, quando você ainda era muito pequenininha. Por isso que sim, você pode ter hábitos agora, nesse momento, que vão mudar e vão trazer mais autoconfiança por aí, mas é essencial você, de fato, se colocar disponível e disposta para dar um mergulho no seu interior, para dar uma visitadinha lá na sua história para entender exatamente o que está acontecendo aqui e agora. Já falei, a gente tem vídeos te ensinando como fazer isso aqui no meu canal. Agora, sem mais papo, vamos direto a esses importantes hábitos que você deve começar a incluir na sua vida hoje mesmo para se sentir muito mais autoconfiante por aí. E o primeiro hábito é não levar nada pro lado pessoal. Quantas pessoas vivem levando tudo pro lado pessoal? É muito engraçado, porque olha só o que aconteceu. Ontem, eu e o Ítalo, meu marido, nós fomos numa loja e ele foi comprar uma blusa. E a vendedora, né, ela conhece a gente, conhecia ele, falou: nossa, eu admiro muito o trabalho de vocês. E para mostrar como o trabalho dela era importante, aquela loja era muito legal, ela falou o seguinte, ó: pode levar a blusa despreocupado, porque caso você emagreça ou precise fazer algum ajuste, você tem como fazer isso de forma vitalícia. A loja, ela te dá esse presente. Agora, pensa comigo. Eu lembrei de pelo menos 3 amigas que eu conheço que, se ouvissem o que a vendedora falou pro Ítalo, levariam aquilo pro lado pessoal e começariam a se sentir muito desconfortável com o corpo. Iriam pensar assim: eu tenho certeza que ela tá falando que eu tô gorda e que eu vou ter que emagrecer. E aí, se eu quiser apertar a roupa, eu posso. Porque ela provavelmente está dizendo que eu preciso emagrecer. E aí ia levar pro lado pessoal aquela história. Na hora que eu ouvi, eu não ouvi com esse olhar, né? Nossa, ela tá dizendo que ele vai ter que emagrecer ou que ele precisa emagrecer porque um dia ele vai emagrecer. Não ouvi com esses ouvidos. Mas como eu já tô muito acostumada a ouvir vocês, né? A ficar ali sempre escutando ou trabalhando com essas questões de pessoas que levam tudo pro lado pessoal, na hora eu já falei: cara, isso que ela disse pode sim fazer algumas pessoas se sentirem muito mal. O problema é ela, que deveria talvez mudar a comunicação? Não sei, mas eu acredito que não, sabe? Porque ela de fato falou de uma forma muito espontânea para mostrar um serviço que a loja tem. No fim das contas, o problema tá com quem recebe. Pro Ítalo, não fez a menor diferença. O que ela falou: tá legal, posso fazer um ajuste, se cair um botão, descosturar uma parte, posso vir aqui fazer o ajuste. Mas há algumas pessoas que já têm baixa autoestima, ausência de autoconfiança, certamente a se sentir ainda pior. Para aumentar essa sua autoconfiança, é muito importante que você comece a viver uma vida entendendo que o que as outras pessoas falam é sobre elas. Que muitas vezes elas estão apenas te comunicando o que elas estão sentindo ou algo que precisa ser feito, mas tem muita gente que leva pro lado pessoal. Ah, mas às vezes ela falou.
Não importa, não importa. O que importa aqui é que você, ao invés de ficar preocupado com o que as outras pessoas falam, se elas estão querendo te cutucar ou não, te julgar, você ter certeza de quem é. Mas isso só vai acontecer se você fizer o que eu te falei antes, que é visitar lá o seu passado. Então começa a criar o hábito de toda vez que você for se sentir ofendida, achar que alguém não tá te achando tão interessante assim, acreditar que aquela pessoa tá te julgando, entender, não é sobre mim, é sobre ela. Não leve as coisas pro lado pessoal. Mas por que será que você foi acostumada a levar tudo pro lado pessoal? Você pode ter convivido com pessoas ali na sua infância que estimulavam em você a ideia de que todo mundo tem inveja, de que todo mundo vai querer passar sua perna. Não sei qual foi o núcleo familiar que você conviveu, mas famílias muito disfuncionais, críticas, julgadoras, pode te deixar ali com uma criança interior que fica com o pezinho atrás e que acaba achando que tudo é com você, ainda muito imatura emocionalmente. Porque essa ideia de levar tudo pro lado pessoal é o que uma criança faz. Eu já falei aqui algumas vezes que criança é altamente valorizável. Quando você era pequena, tudo que aconteceu ao seu redor, você achava que a culpa era sua. Se você, aí que tá me ouvindo agora, não amadureceu emocionalmente, não aprendeu, não foi alfabetizada emocionalmente, chega na vida adulta continuando a achar que tudo é sobre você. Como que você faz isso? Começa a fazer esse exercício que eu disse mesmo. Passou por uma situação adversa, achou que a pessoa estava falando com você, respira fundo, tira o pezinho do freio, né? Ou então tira o pezinho do acelerador, que às vezes você vai querer responder, brigar ou se paralisar, e segue o seu caminho com, sorriso e, é claro, atenta, né? Porque eu não tô dizendo que as outras pessoas nunca vão querer passar sua perna, mas não leva pro lado pessoal. Agora a gente chega ao segundo hábito, que é um hábito muito poderoso e que eu usei muito na minha vida. Porque esse hábito tá diretamente ligado, associado, enraizado a essa autoconfiança. Eu quero que você pense comigo o seguinte. Eu vou te falar qual é esse hábito e eu quero que você, junto comigo agora, compreenda como isso acontece aí dentro, olhando para o seu lado externo. É rapidinho, vem comigo. E o segundo hábito é: seja impecável com a sua palavra. Vou te dar esse exemplo externo para você entender como funcionam as coisas aí dentro. Você tem uma amiga muito querida e ela sempre combina com você, mas acaba falhando naquele compromisso. Você vai confiar nela? Sim ou não? Me diz. Eu acredito que depois de um tempo você não vai confiar tanto assim nela, não. Digamos que aquela sua amiga tem uma dívida com você. Falou que vai te pagar no próximo mês, já tem 1 ano. Você vai emprestar dinheiro para ela novamente? Ou você vai confiar nela novamente? Arrisco dizer que não. Agora imagina isso acontecendo com você mesmo, cenário interno. Toda semana você promete que vai começar a dieta, mas não começa. Você acha que você vai se sentir confiante em pensar em realmente investir, por exemplo, um dinheiro numa alimentação mais saudável? É provável que não. Ou então, digamos que você sempre promete, quando chega o final de semana, que não vai atender a ligação daquele contatinho que é extremamente pé no calo. Porém, você atende e ainda sai com ele. E no outro dia fica lá mordendo fronha. Você acha mesmo que vai confiar na sua força e boa vontade para não sair com aquela pessoa? Não vai. Essa dinâmica é muito clara. Toda vez que você não cumpre um compromisso com você mesma, diz que vai terminar algo e não termina, diz que vai começar algo e não começa, vai desistindo dos seus sonhos no meio do caminho, lá no seu interior há uma vozinha dizendo: a gente não vai dar conta mesmo. A gente não vai fazer mesmo. E aí você começa a entrar num movimento de procrastinação, de desilusão com quem você é, e é claro que a sua autoconfiança vai pro buraco. E talvez, ao me ouvir falar sobre esses dois hábitos, você esteja aí com uma pulga atrás da orelha. Quem já conhece um livro que eu sempre indico para vocês, já tá sabendo que hábitos são esses. Mas se você chegou aqui agora e não sabe do que eu tô falando, esses hábitos fazem parte de um livro que eu amo, que se chama Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Mas lembra que existem várias edições diferentes e por isso pode a capa ser um pouquinho diferente dessa que eu tô te mostrando. Esse para mim é um livro base para você que está buscando se desenvolver emocionalmente, espiritualmente, seja em qualquer área da sua vida, para viver de fato a sua autenticidade. Ele é aquele livrinho de cabeceira que eu já li mais de uma vez e que fez toda a diferença na forma como eu me coloco no mundo e comigo mesmo, me trazendo muito mais autoconfiança para lidar com as adversidades do meu dia,
inclusive dentro do meu relacionamento, me trouxe mais confiança. Mas aí você precisa lembrar do que Jesus, o mestre dos mestres, tanto ensinou para cada um de nós: orai e vigiai. Não adianta você ter esse conhecimento, vou ler o livro todo, Flávio, que você me indicou, e aí no final das contas não exercitar aquilo que foi aprendido. Aristóteles, estou aqui falando com um monte de gente me acompanhando, eu não ando só. Aristóteles diz o seguinte: conhecimento você adquire, virtude você exercita, para então encontrar sabedoria, que é o que a gente veio fazer aqui. Mulheres sábias andam com muito mais autoconfiança e é isso que eu venho fazer aqui, te resgatar para nossa tribo de saber, de poder, de mulheres sábias. Mas até agora eu te contei só 2 hábitos e agora a gente vai para o nosso terceiro hábito, que vai trazer muito mais autoconfiança por aí. E é claro que ele também vai ser um dos compromissos do Dom Miguel Ruiz, que é o hábito de não tirar conclusões sem antes investigar, perguntar. Tem um pouco a ver com não levar para o lado pessoal. Algumas pessoas acham que sim, mas é diferente. Quantas vezes a sua mente barulhenta, como se fossem macaquinhos saltitando, com aquelas histórias que você já experimentou, começa a vivenciar uma experiência e desiste para não ser abandonada. Pessoas que têm feridas do abandono na criança interior, então nós mulheres que vivenciamos histórias de trauma, dor, drama ou de um desencarne, de alguma situação adversa com a figura masculina, tem a ferida do abandono. Pode ser que tenha, né? Não é uma regra, mas pode ser que tenha uma ferida do abandono, que está ligado ao pai, ao masculino, e por isso não consegue se conectar emocionalmente de forma profunda e autêntica dentro das suas relações com outras pessoas, em especial com homens. Nessa, vai tirando conclusão, né? O cara, de repente, ficou mais frio, porque tá trabalhando a beça, e aí ela fala, né? Porque ele não tá mais interessado em mim. Daí, termina a relação, vai se auto-sabotando. Ao invés de ficar tirando conclusões pelas situações que você tá experimentando, por que você não vai lá e pergunta? Mulheres autênticas, maduras, espontâneas e que são protagonistas da própria jornada, elas sabem usar a comunicação não violenta para dizer o que elas estão sentindo e demonstrar também o que espera do outro. E é claro, ela toma decisões não tirando conclusões precipitadas, mas analisando, perguntando, entrando em contato com as suas emoções. É muito importante fazer isso. Quando eu comecei a criar esse hábito de, às vezes, até falar, olha, não sei se isso vai te chatear, mas eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Eu tô me sentindo um pouco sozinha, e aí eu já não sei se sou eu que tô me sentindo muito sozinha e preciso me dar mais atenção, ou se você tá muito cansado e não tá tão presente. Eu posso te ajudar com alguma coisa, que eu tô sentindo falta, sabe, da sua presença. Olha só como é diferente de chegar e falar, por que você tá frio comigo, que você não dá mais atenção? Não é fazer uma de coitadinha, de vítima, mas é colocar o que você tá sentindo, inclusive dar uma solução para aquela questão que tá te doendo por aí. E é claro que o nosso quarto hábito não podia ser outro, senão também um dos compromissos do Dom Miguel Ruiz, que é o hábito de dar o melhor de si. Eu não tô falando aqui em buscar a sua melhor versão de uma forma utópica, olhando para o outro, mas é você mesma, tá sempre ali se... Olha a obra. Tem a luz vindo aqui e tem uma obra ainda. É bênção. Abençoa a casa dos outros que tá fazendo obra. Mas vamos voltar. Então vamos agora para o quarto hábito, que não podia ser diferente, também faz parte desse livro que eu amo tanto, que é o meu queridinho, Os 4 Compromissos. Então a gente tem que chegar no quarto compromisso do Dom Miguel Ruiz, que é o sempre dê o melhor de si. E eu não tô falando aqui de buscar a sua melhor versão nesse olhar utópico e ilusório, inclusive porque eu acredito que você tem que fugir da sua melhor versão. Dar o melhor de você é, na verdade, olhar para dentro e entender quais são as habilidades, quais são os recursos que eu já tenho aqui para fazer e transbordar, porque muita gente não consegue dar o melhor que tem porque acredita que não é boa o bastante, ou mais, não consegue dar o melhor que tem porque acha que as outras pessoas vão sentir inveja dela, ou não consegue dar o melhor que tem porque nem sabe que tem nada de bom. De novo, feridas emocionais da criança interior, em especial da rejeição, que acha que não é boa o bastante, ou então a da humilhação, que acredita que se ousar pode ser humilhada a qualquer momento, então olha, se esconde. Da injustiça, porque tem medo de ser injustiçada pelos outros,
ou de ser injusta com as outras pessoas se ela brilhar muito por aí, mas não é assim que as coisas têm que ser. Toda vez que você se propor a fazer algo, seja um jantar para você e seu parceiro, um aniversário para alguém, para você mesma, arrumar a sua cama, o que quer que seja, busque fazer da sua melhor forma. Toda vez que eu venho para cá, eu peço mesmo para os meus mentores me colocarem como instrumento de fala e que o melhor possa sair aqui para você, mesmo que seja um conteúdo gratuito. Então começa agora mesmo a colocar esses hábitos e compromissos na sua vida. E você vai ver que vai se sentir muito mais autoconfiante quando começar a se colocar no mundo. Imagina só, uma pessoa que não leva nada pro lado pessoal, que consegue investigar e não fica tirando conclusões. Uma pessoa que cumpre com a sua palavra, com ela mesma, e que tá sempre dando o seu melhor. Você acha que ela não vai ter autoconfiança? Você acha que ela vai ficar achando que o mundo tá sendo injusto com ela? Não, não, não. Ela vai saber que ela é incrível por ser quem é, que ela pode se desenvolver aquelas habilidades que ela não tem, que não tem controle sobre as outras pessoas e vai se permitir viver o máximo da sua autenticidade. É por isso que se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia. Mas a partir de tudo que eu te trouxe aqui, ou que eu já te trouxe em outros vídeos, você já consegue viver essa sua autenticidade toda, porque é um conjunto de coisas, não são só esses hábitos ou esses compromissos. E se esse vídeo foi contribuição para a sua existência, que eu tenho certeza que foi, porque além de 4 hábitos, você ainda tem um livro de presente e todo o resgate interno lá do nosso início. Você vai fazer o seguinte, você vai me contar qual desses hábitos é mais desafiador você realizar por aí, aqui nos comentários, agora mesmo. Aproveita e compartilha esse vídeo com pelo menos 5 amigas que ainda não estão inscritas aqui pra gente aumentar esse número de mulheres sábias por aqui. Ah, e também vem me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre compartilhando os meus hábitos pessoais que me deixam muito mais autoconfiante por aqui. Bem na prática, porque todo dia eu me coloco disponível e disposta para ser o meu maior compromisso. E se você curtiu o vídeo, claro, você vai fazer o quê? Vai curtir. Também tem possibilidade de você fazer o quê, ó? Deixar o seu valeu, que é o seu patrocínio para esse vídeo maravilhoso. Gratidão, muita luz e até mais. Tchau!